Olá, gente, boa tarde. Sou Conceição Vancelotti. Estou aqui no Instagram da Academia de Unhas para fazer o nosso Papo de Salão. Um espaço voltado para vocês. Ah, eu tô vendo a Úrsula. Oi, Úrsula. A Úrsula, sabe onde ela tá, gente? Lá na Itália. Um beijo, beijo, beijo grande. Raquel, a Marina, Andrei, Unha, Simone Santos. Tudo bem com vocês, meninas? Olha, hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, uma profissional, acho que vocês viram anunciar, que é o Elinete, que é uma pessoa assim, já tá aqui, que é a Tatiana Soares. Deixa eu colocar ela aqui com a gente. Cadê ela? Cadê? Tá aqui. História assim profissional espetacular. Então, eu acho que vocês vão gostar demais, demais, né? Da história da vida da Tatiana. Oi, Tati! Oi! Deixa eu só Tudo. tirar aqui que eu a máscara enroscou aqui. Eita! Um segundinho. Não dá para fazer live de máscara, né? Não, é A gente melhor não, acostuma, né? a gente acostuma, mas não precisa virar segunda pele, né? É verdade, sem dúvida, sem dúvida. E cada vez a gente vai acostumar mais, pelo menos até a vida voltar ao normal, né, Tati? Não, eu acredito na realidade, Conceição, que as pessoas vão pegar o hábito de Acostumar usar mais, pelo menos até a vida daqui para de, frente. de usar máscara? Você Sim, acha? igual. De usar. É, Eu igual acho são que os países. tem isso, né? Eu acho que realmente a gente vai tomar mais cuidado com gripe, quando a gente andar de avião em lugar Isso, quando todo fechado, mundo. quando tiver uma fase de muita gripe, todo mundo vai se proteger melhor, né? Sim, sim. Aí, coloquei meu fone para Isso, que fala facilitar a melhor. transmissão. Isso. Que a gente já Isso, eu também aprendeu, né? boto sempre. Se não ficar dando eco. Não, e principalmente quando a gente chega perto, né? É um terror. Sim, Facilita para quem está sim. lá, né? E aí também é bacana. O que é bacana, bom, primeiro assim, seja bem-vinda, né? Obrigada. É, esse espaço aqui, né, começou ontem. Eu já tinha ideia já há um tempo assim de ter um espaço em alguma mídia onde a gente pudesse fazer realmente um trabalho, né? Assim, trazer pessoas, trazer empresas, trazer novidades, tendências, tudo para as manicures. Porque é tanta coisa que eu vejo, você também, né? Quando a gente vai em Sim, algum. Oi, Raquel. Então, assim, é tanta coisa que a gente fala assim, gente, a gente tem que. As pessoas têm que conhecer isso. Né? E até quando procuram a gente também, né? Digamos assim, às vezes a pessoa vem apresentar alguma coisa fantástica para a gente, né? Você conhece profissionais fantásticos. Então, e a história também da vida das pessoas, então, por isso que eu te convidei, né? uhum. Porque, por exemplo, tem agora, assim, graças a Deus, estão acontecendo lives o tempo inteiro. Né? Sim, E muitas lives técnicas. Se você entrar agora, antes de eu entrar, eu vi sim, assim que tem um monte, né? sim, Mas eu acho que a gente também tem que trazer para as pessoas assim. Por exemplo, ontem eu trouxe o rapaz do marketing. É uma pessoa voltada para um marketing só para manicure. Né? Amanhã sim. eu vou, amanhã eu vou trazer uma organização comunitária que faz ações sociais para as manicures. Somente para as manicures. É uma coisa assim Nossa, que fantástica. legal, Conceição. É, pois é muito legal. Então a gente vai descobrindo cada coisa tão legal, sabe? Então, assim, eu acho isso muito bacana. E queria realmente ter um espaço aqui para trocar, onde as pessoas também podem mandar mensagem. Então é legal que a gente pode interagir, né? Então, Sim. Eu, assim, eu acho que eu já tinha comentado com você que eu achava que estava tendo muito também live técnica, né? uhum, E o que que acontece? O que eu percebo dentro da nossa área de curso, tem muitas meninas que vão lá, elas fazem o curso, uhum, entendeu? Se saem super bem, só que por causa do desenvolvimento pessoal delas, por causa de medo, por causa de alguns bloqueios que elas têm pessoais, por muitas vezes eu vejo meninas que têm muito talento não colocar isso em prática. Não fazer disso uma aham, profissão, ou senão, por exemplo, todo começo é difícil para todo mundo.
Então, exatamente. isso faz parte da jornada. Não adianta você querer, como se diz, começar com um curso e achar que nesse curso você vai aprender tudo e já vai sair a top das galáxias. Não é assim, é um processo de crescimento que ele tem que acontecer e não dá para pular etapa, né? E você vai se desenvolvendo como profissional e você vai ficando cada vez melhor até você chegar no nível que você quer, né? E o que acontece? Muitas meninas, elas se frustram porque elas vão lá, fazem na primeira, na segunda unha, elas olham com aquele olhar crítico a elas mesmas, né? E desiste. Então, o que acontece? Quando a gente chega... Desculpa, não, pode. Quando a gente chega e a gente faz esse tipo de live e conta a nossa história, a nossa trajetória, como foi o nosso início, elas começam a abrir a mente que tudo está nas mãos delas. Tudo depende delas. Nós, como educadoras, nós damos a ferramenta para elas. A gente não pode chegar e fazer por elas. Sim, e aí, quem vai trabalhar com a ferramenta e quem vai lapidar isso e vai crescer, tem que partir delas. A gente pode ajudar, a gente pode auxiliar, a gente vem assim, ó, dos ladinhos, tipo que nem mãe, cuidando para que cresça. Mas se ela não pegar a ferramenta, ir lá e começar o trabalho dela, não vai frutificar. Então, eu procuro sempre explicar isso para as alunas. Isso é uma coisa, assim, que é interessante, porque as pessoas, ontem mesmo alguém perguntou assim, dá para eu fazer um curso mais avançado, né? Já comecei, gente, não dá, né? Como é que você vai fazer um problema se você não conhece o número, né? Como é que você vai resolver um problema se você não sabe contar, se não sabe, como é que vai ler um livro se não sabe, conhece as letras, né? Então, sempre a gente começa devagarinho. Então, o que eu queria, né? Que, assim, você começasse a contar a sua história desde lá atrás, um pouquinho, né? Que seria, assim, quando você começou, você teve alguma profissão antes de ser manicure? Vixe! Nossa, eu comecei a trabalhar... eu comecei a trabalhar com 12 anos. 12 anos? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu cuidava do filho da minha vizinha, né? Então, eu cuidava da casa dela e cuidava dos 2 filhos. Porque ela trabalhava no período da manhã. Você não era rica? Então você não veio de família rica, não? Não, Tati? Mas é porque a gente olha você, é porque as pessoas, elas olham o que elas estão vendo hoje, né? Então, tô vendo ali, que depois eu vou pedir para você mostrar, né? Um espaço lindo ali atrás, né? E quer dizer que você não nasceu com nada disso, não. Olha, gente, dá uma olhadinha, gente, né? Eu não conheço pessoalmente, mas conheço muito de fotos. Não, depois eu vou te mostrar. Pois é. Então, assim, você não nasceu com isso tudo, com essa bagagem toda. Você nasceu você teve uma origem humilde, digamos assim. Uma origem economicamente, a sua família não estava ali, estava na classe média mais para baixo, digamos assim. Sim, com certeza. Classe média baixa mesmo. Então, se eu quisesse alguma coisa, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar para isso. Certo. E eu nunca fui de ficar parada, acomodada. Então, eu já quis, não, eu quero ter meu dinheiro. Então, eu fui lá e comecei a trabalhar na vizinha. Da vizinha, eu fui para uma loja de R$1,99. Trabalhei nessa loja de R$1,99, ainda ficava com aquele microfone, sabe, anunciando os preços. Amava fazer aquela voz de você tinha quantos anos, anunciando. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 15 anos. Por aí. Olha bem. Aí eu passei um tempo lá, de lá eu fui trabalhar numa lanchonete. Então eu comecei na lanchonete como balconista, do balcão da lanchonete eu fui trabalhar na cozinha. Então na cozinha eu fazia todo tipo de salgado, né? Fazia quibe, esfirra, então eu sei fazer todas essas coisas, né? Nossa, até empadinho eu sei fazer. Uau, que eu delícia. gosto. Então trabalhei ali por um tempo. Aí ali eu conheci uma amiga. Essa minha amiga
me passou, me apresentou uma outra pessoa, né? Uhum. E através dessa outra pessoa, eu passei a ter conhecimento de algumas pessoas que trabalhavam, comecei a conhecer o mundo do salão. Porém, eu não fui para ele ainda, né? Porque aí, nesse período, eu conheci meu marido, casei e fui trabalhar numa padaria, trabalhei de balconista de padaria por muito tempo. Lá eu engravidei do meu filho. Olha. E Uhum. quando eu engravidei do meu filho, era uma gravidez que eu não podia trabalhar, era uma gravidez com certo risco, então eu saí do trabalho. E quando eu saí do trabalho, eu fiquei em casa e o meu marido, que ele ganhava, ele não podia comprar as coisas para mim. Ele mantinha a casa. Só que eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre quis as minhas coisas. Então, o que eu comecei a fazer? A unha da vizinha, eu não tinha feito nenhum curso. Porque eu fazia a minha unha, eu fazia o meu cabelo. É isso que eu ia perguntar. Você tinha já uma habilidade para a área de beleza, né? Digamos assim, aquela coisa. A gente quebra o galho com a unha, com o cabelo, com a sobrancelha, né? Aquela coisa eu costumo dizer que manicure já vem no sangue, né? Eu acho que sim. É dom, porque você pega um alicate, eu não sabia nada, ninguém nunca me ensinou nada, e eu desenvolvi, eu fazia a minha unha. Então, disso eu comecei... Eu também fazia isso. Então, e eu fazia uma escova muito bem, viu? Meu cabelo, eu me virava. Então, disso, eu comecei a atender uma vizinha, outra vizinha, e fui fazendo esses pequenos atendimentos. E aí, o que acontece? Eu tinha uma cunhada que ela era manicure. E hoje ela até, eu falo que era porque ela faleceu há um tempo. Tá. E ela foi a que mais me impulsionou para isso, mais me incentivou para que eu começasse a trabalhar realmente como manicure. E ela falava assim, faz a minha unha. Eu falava assim, eu não vou fazer sua unha. Você é louco que eu vou fazer sua unha? Manicure há 15 anos, eu vou fazer sua unha? Né? Aí foi que ela me convenceu. Aí eu comecei a fazer a unha dela. Por quê? Porque ela gostava da minha cutícula. Minha cutícula já era funda porque eu gostava, né? Então eu já tinha esse perfil. Esse dom. Então isso. Aí eu comecei a fazer a unha dela. Da unha dela, eu passei a fazer a unha dessa pessoa que eu já conheci em salão. Que era a Guimar, eu acho que é o nome dela. Que na realidade era um amigo que depois ele fez cirurgia de transexual. E ele tinha um salão no bairro aqui da minha cidade, de São José do Rio Preto. Então foi o primeiro salão que eu trabalhei. Então eu comecei a trabalhar lá de fim de semana. Até isso você, só para eu entender, assim, quanto tempo você estava fazendo unha da vizinha? Você estava começando a gostar dessa coisa de ganhar aquele dinheiro, porque é um dinheiro que ele vem rápido na mão, não é verdade? Sim. Que aí vai para uma, vai para outra. Sim, aí você consegue. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse período de faz uma, faz outra, eu acho que eu fiquei, acredito que 1 ano e meio. 1 ano e meio, há 2 anos. Porque eu comecei quando eu estava grávida. E eu realmente fui trabalhar em salão. O Gabriel tinha 1 ano e meio, hoje ele tem 19. Ele tinha 1 ano e meio. Aí, quando eu comecei a trabalhar em salão, eu lembro que na primeira semana em salão, eu peguei uma manicure para fazer a unha dela. Terrível! Eu demorava horrores. Só que eu costumo dizer que Deus, ele coloca pessoas na minha vida para me direcionar. A vida inteira foi assim. Para me direcionar, para me inspirar, para me dar um caminho para eu seguir, né? Deixa eu só fazer um parêntese, mas deixa eu só fazer um parêntese nisso que você está dizendo, que isso, até para todo mundo entender que isso é uma qualidade sua de enxergar isso. É verdade, porque muitas vezes você chega, você já deve ter acontecido isso, a gente quantas vezes eu trabalhava assim, fazendo visita no salão para apresentar curso, fazendo esse tipo de trabalho. E eu encontrava pessoas com uma resistência que não queriam ouvir nada, não queriam conhecer que existia outro trabalho. Até hoje não existe gente assim, mas eu digo, mas aí tem pessoas com essa capacidade que você tem de parar e ouvir e falar, opa,
né? Ela está me dando uma dica. Então, reconhecer que essas pessoas, elas não apareceram na sua vida, é porque você enxergou essas pessoas. Talvez Sim. elas apareçam para outras e as pessoas, às vezes, não percebem, né? É que assim, ó, eu acho que a principal característica de uma pessoa, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ser uma pessoa moldável. A Uhum. partir do momento que você é uma pessoa moldável, você vai receber uma crítica, um ensinamento de uma forma diferente Sem do que dúvida. uma pessoa, por exemplo, que ela não é ensinável, uma pessoa que é vítima, entendeu? Porque A tem pessoas vítima que se é terrível. vitimizam. É verdade, sem dúvida. Então, aí, o que que acontece? Se sentar se uma pessoa que se vitimiza, senta uma manicure, e a manicure fala assim, ó, se você fizer assim, vai ficar melhor, se você fizer assado, vai ficar melhor, a pessoa vai começar a ficar nervosa, vai começar a se irritar com aquilo, e na hora que a pessoa sair, a cliente sair, ela vai virar para as outras pessoas e falar assim, ai, quem essa pessoa pensa que é querendo me ensinar? Sem E não é dúvida. assim que funciona a vida. A nossa vida não pode funcionar assim, né? Na realidade, em alguns momentos, para algumas pessoas, pode ser que funcione assim, mas ela não deve funcionar assim. Porque ninguém Sim. é perfeito, ninguém Claro. sabe tudo, e todo mundo é padecível de erro. Acho que é essa a palavra, né? Uhum. Todo mundo pode errar. A melhor pessoa do mundo pode errar. Então, Sim, que nem eu a gente comecei erra muito, a gente tenta não errar, mas o a tempo gente erra, todo. claro. O tempo todo. Então, a forma que eu comecei sem saber o que fazer. Eu fui da forma que eu fazia a minha. E essa pessoa, eu costumo dizer que ela foi direcionada por Deus, porque ela falou assim, ó, vamos lá. Então, agora eu vou te ensinar a fazer unha. Claudinha tá pedindo oi, olha ali, olha essa Oi, pessoa Claudinha. carente, essa pessoa linda carente. Um beijo, Claudinha. Beijo, Clara. Ela mandou mensagem ontem. Mandou mensagem não, ela me ligou. Aí, o que ela fez? Ela falou assim, ó, essas laterais dos dedos, que são, hoje em dia a gente chama de sulco lateral, mas antigamente não tinha esses nomes Não técnicos, tinha nome, né? não tinha nome. Então ela começou a me explicar, isso daqui se chama calo seco, ele tem que ser removido. A cutícula, ela tem várias camadas e ela precisa ser removida em tantas camadas. Então, se você fizer assim, você vai melhorar dessa forma. E ela passou, acho que umas 2 horas e meia, quase 3 horas, para mim fazer a mão dela e ela me explicando, Que sabe, bacana. os caminhos que eu tinha que fazer. Então, assim, é uma pessoa que eu sou grata, sabe? Eu nunca mais tive a oportunidade de encontrar novamente. Eu acho, hoje, se eu encontrar, acho que eu nem vou lembrar, infelizmente, dela. Porque faz muitos anos isso. Mas eu sou grata a Deus pela vida dela até hoje. Bacana. Então, o meu processo de manicure tradicional começou dessa forma. E depois disso, eu saí daquele salão, trabalhei alguns anos, saí, vim pro centro. Não era nem pro centro, eu já vim perto do centro, um bairro antes do centro. Aí fui trabalhar em outro salão, trabalhei também, então eu fui começando a subir alguns degraus. Trabalhei também para salões melhores, é isso? Você foi Sim, melhorando o nível de salão que você estava indo. Uhum. Exatamente isso. Até que eu acho que eu tinha uns. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tinha uns 5 anos, 6 anos que eu era manicure tradicional. Aí eu entrei num salão que ficava num bairro nobre aqui na minha cidade, que é o Estúdio M. Lá eu trabalhei 5 anos lá. Uau! E lá, para mim foi um dos melhores salões que eu trabalhei na minha vida. Então lá eu conheci algumas pessoas lá dentro. E quando eu entrei, tinha uma gerente, o nome dela é Guida, que também foi outra pessoa que eu também digo que foi instrumento de Deus para trabalhar comigo. Ela virou, juntou todas as manicures, acho que fazia tipo um mês que eu tava lá, virou e falou assim, ó, eu preciso de extensionistas de unha. Então, eu queria saber se vocês têm intenção de fazer o curso ou se eu preciso contratar uma pessoa. E antigamente, na minha época, era só porcelana ainda que fazia. Olha. O gel não tinha chegado até aqui ainda, até a nossa cidade.
Pode ser que Que tivesse em coisa, São hein? Paulo, mas não tinha chegado aqui No ainda. Rio com certeza tem, que eu sou do Rio mais Isso. antiga do que isso. Então, aí, o que que eu fiz? Eu vi que ninguém se movimentou. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Ela falou assim, você vai fazer? Eu falei, vou. Ela falou assim, ah, então tá. Então eu vou te dar um prazo, daqui a um mês a gente conversa. Eu não sabia nem o que que era alongamento, nem sabia o que que era extensionista. Eu só botei na minha cabeça, tipo assim, ela vai precisar, se ela precisa de uma pessoa que seja especializada, sinal que essa pessoa vai ganhar mais. É algo que ganhe mais. Então eu vou Claro. fazer. E passou-se um mês. Nesse um mês que passou, eu não fui atrás, nada. Não foi? Né? Esqueceu? Não. Esqueceu? Não, eu só falei que eu ia fazer. Eu acho que eu deixei passar mesmo. E ela veio me cobrar. E aí, você fez o curso? Porque se você não tiver feito, eu vou ter que ir atrás de alguém para contratar. Eu falei assim, ó, não fiz ainda, porque a menina não tinha tempo para fazer. Mas eu já marquei pra semana que vem. Tinha marcado nada, não tinha conversado com ninguém. Mas nesse prazo que ela me cobrou, aí eu fui atrás. Né? Fui atrás, busquei, achei uma pessoa. Só que na época isso, não tinha né? dinheiro. Você ainda tinha que arranjar uma pessoa. Quem fazia. Você quer arranjar quem fazia e ter dinheiro para pagar ao curso. Exatamente. Né? Eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí pedi um pouco pro meu pai, o outro eu dei um cheque, porque na época era caro fazer essas coisas. Aí peguei e fui. Marquei com a menina e fui. Tipo, uma semana depois. Cheguei lá para fazer o curso, ela pegou a minha mão, ela fez 2 unhas de porcelana. E pronto. E ela fez 2 unhas, ela fazia uma, eu fazia a outra. Ela fazia uma, eu fazia a outra, em 2 dedos. Aí a cliente dela chegou. Ela falou, ó, minha cliente chegou, esse é o processo que você vai fazer. Acabou o curso. Praticamente isso. Pra mim, que não conhecia nada, que não sabia nada, eu tava achando o máximo, achei que eu tava arrasando. Falei, nossa, você eu falou, sei fazer alongamento. Já sei. Exatamente isso. Então, eu já falei, pronto, aprendi. E aí, depois que terminou o curso, eu peguei e falei assim pra ela, mas e aí, produto? Onde que eu compro produto? Ela falou assim, bom, esse produto que você fez o curso, uma cliente traz pra mim dos Estados Unidos. Era tudo então assim ela mesmo. me envia. Então eu não consigo te falar onde você vai comprar produto, você vai ter que procurar. Então ela não me passou o contato do produto. Nossa. E aí o que eu fiz? Paguei tudo que eu tinha, o que eu não tinha. Fui lá caçar produto, achei. O primeiro que eu achei, eu comprei. Claro. Você nem sabia se era bom, se era ruim, porque antigamente era assim, era o que tinha. Não, mas também, não tinha a mínima ideia. Tati, antigamente era assim, a gente trabalhava com o que tinha, né? Sim, o que tem? É esse? Oba, é esse. Tá bom, então tá. Sim. E aí, o que eu fiz? Cheguei lá no salão toda. Aprendi a fazer unha. Tá bom, ainda bem que a primeira que eu fiz é minha cliente até hoje, né? Graças a Deus, que era a filha da dona do salão. Ainda brinco com ela, falei, Dani, você ainda é minha cliente até hoje. Glória a Deus por isso. Então, aí o que eu fiz? Comecei a fazer unha, e coloca daqui, coloca dali. E comecei a perceber que eu tava ganhando um pouco mais. Só que ao mesmo tempo que eu tava ganhando um pouco mais, as clientes estavam voltando com descolamento. É isso que eu ia falar. Você estava ganhando em dinheiro, mas perdendo em tempo para poder consertar todos os problemas que aconteciam. Eu lembro que a primeira unha que eu fiz, que foi a da Dani, eu sentei, marquei para ela 2 horas. E a minha agenda sempre foi de horário fixo. Então, assim, eu falei, em 2 horas eu vou conseguir fazer, né? E eu sou muito perfeccionista. Então, eu comecei a fazer a unha, o acrílico já começou a ficar dessa altura. Né? Nossa, imagina, você tinha motor? Só uma pergunta, você tinha motor? Não tinha, claro que não. Imagina lixar um acrílico dessa, ai meu Deus. A moça não tinha me explicado proporção de produto, ela não tinha me ensinado direito preparação, e eu não tinha motor. Não, eu não tinha motor porque eu não tinha dinheiro para comprar motor. Porque já tinha alguns motores. Já, quem trabalhava com acrílico não tinha dinheiro.
Eu não tinha dinheiro nem para pagar o curso, como que eu ia ter dinheiro para comprar um motor? E eu acredito que naquela época deve ter sido aquele monômer que é mais duro, que era o etilmetacrilato. É. Então, o E que ainda etilmetacrilato deixava o ruim. acrílico muito duro para Muito lixar. duro, muito duro. Depois que você começa a perceber, com o passar do tempo, vem o metilmetacrilato, que facilita esse acabamento, né? Sim. Então, acaba ajudando nisso. Mas na minha época não tinha nada disso, não. A Maria Lu tá dizendo aí, ó. Tá dizendo que já passou por essa experiência também. Aí estava eu lá, com a cliente com os 10 dedos, você olhava aquela unha e falava, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Pesada! A mão dela chegava a pesar, né? Exatamente, eu queria tanto ter essa foto, Conceição do céu. E assim, eu falei, não, agora eu vou dar conta, né? Daquele tamanho. Aí eu falei assim, não, vamos. E vai, e lixe, vai, e lixe, vai, e lixe, vai. E deu 2 horas, eu não tinha acabado o acabamento daquela unha ainda. Aí minha cliente chegou, já comecei... Sabe quando você começa a ficar afobada, em desespero? Claro. Exatamente. Aí já pegou e passou essa cliente para outra menina. Aí chegou a próxima cliente, eu ainda não tinha acabado, passou para outra. Eu olhava para ela e falava assim, Dani, essa unha vai ser... Ela falou assim, amiga, tá ficando lindo. Ela falava desse jeito, para tentar me incentivar. Eu sei, Conceição, foi umas 4 horas para terminar aquela unha. Nossa. A hora que eu terminei, que ela foi embora, ela tava achando lindo. Depois ela não falou que tava achando lindo, porque não tinha feito, né? Eu sei que eu cheguei no fundo do salão, eu sentei, tinha uma parte no fundo assim, que tinha umas cadeiras no fundo do salão. Então o pessoal sempre no intervalo tava lá no fundo. Eu cheguei no fundo do salão, eu chorava igual criança. Eu falei assim, Tati, eu não. Estão perguntando assim, quantos anos atrás isso? Quanto tempo atrás que alguém perguntou aqui? Quantos anos tem isso? Mais ou menos. Uns 13 anos. 13 anos 14 atrás. 14 anos, por aí. O Gabriel tá com 19, eu acho que é por aí. Tá. Por aí. Aí, o que eu fiz? Eu virei pro dono do salão e virei pra ele e falei assim, ó, eu nunca mais vou fazer isso. Eu tinha tanta dor nos meus braços, mas eu tinha tanta dor nos meus braços que a impressão que eu tinha era uma experiência que eu nunca vou esquecer. A impressão que eu tinha era que meu braço ia cair. Porque eu não estava acostumada com aquele movimento. Claro. Foi um trabalho muito cansativo e a pressa das clientes que estava chegando. Então, imagina aquela pressão. A tensão ainda deixou os músculos todos enrijecidos, né? Sim. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não vou fazer isso. Nunca mais na minha vida. E eu chorava copiosamente, porque eu tinha as contas para pagar. Eu tinha o curso para pagar. Né? Aí ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, que ele virou, que foi outra pessoa que também acredito foi usada por Deus para não me deixar desistir. Ele virou e falou assim pra mim, para agora com esse piti. Olha pra mim. Eu falei, olhei, né? Aí ele falou assim, você gosta das minhas luzes? Eu falei assim, eu gosto. É lindo o teu trabalho. Ele falou assim, então, mas você acha que desde a primeira as minhas luzes foram boas igual são hoje? Aí eu parei, né? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então, o que acontece? Eu precisei errar e acertar, para conseguir chegar no resultado que eu tenho hoje. Essa foi sua primeira unha, esse foi o seu primeiro obstáculo, e se você desistir agora, você vai voltar a ser o que você era. E o que você quer para você... Por que você fez um curso? Você não fez um curso para crescer? Para ganhar mais dinheiro? E se você desistir agora, você simplesmente está jogando tudo fora. Então, a tua decisão não pode ser de desistência. Você tem que enfrentar isso e treinar mais para que você seja melhor. E eu acho que ainda é pior, porque eu acho assim, quando você começa, quando você aceita a primeira derrota, você nem volta a ser o que você era, você volta a ser pior do que você era, porque você fala assim, eu nem tentei mais, né? Ou seja, eu desisti na primeira, né? Porque você desistiu na primeira, porque eu acho que tem uma hora que você pode desistir de alguma coisa, que você veio falar assim, não, realmente isso aqui não é pra mim, né? E aí você tá sendo, eu acho, até inteligente, porque você tá falando assim, eu não gosto realmente disso, mas eu tentei muito, né? Então eu vi que isso não serve pra mim. Mas no caso, desistir na primeira, realmente é pior, né? Não, você não vai, como fala, você não vai pecar pela desistência, mas
Você vai pecar porque realmente aquilo, você vai desistir porque realmente aquilo não era o seu dom, não era o seu perfil, não gostei, não é o que eu quero pra mim, mas você vai ter tentado. Claro, você vai ter feito valer aquilo que você se propôs a fazer. Você vai ter dado o seu melhor. Então, enquanto você não deu o seu melhor, você não pode desistir. Claro. Se você deu o seu melhor e aí você vê que realmente não dá, aí não alcança, Exatamente. Eu acho também. Que é isso que eu bato na tecla. É isso que eu bato na tecla com as meninas. Não adianta vocês chegarem aqui, só fazer um curso e não treinar. Vocês vão pegar o dinheiro e vão jogar fora. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês desenvolvam uma profissão, que vocês façam disso uma mudança de vida para vocês. Só que vocês que vão ter que ter atitude. Sem dúvida. Tô falando muito, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Você falou isso, eu me lembrei de uma vez que eu acho que até já te contei isso. Eu fui dar um curso em São Paulo e eu ia voltar naquele dia para o Rio, então tinha um voo noturno para fazer. E quando chegou, era aula de colocação de molde, quando chegou 1h da tarde, ninguém tinha almoçado, e eu tinha, assim, umas 5 que não tinham conseguido nada. Sabe aquela coisa? Eu tinha uma que estava chorando. Dá um desespero, né? Não, um desespero, porque eu ia voltar naquele dia, eu não tinha, a programação. Claro. E aí eu falei, gente, olha, ninguém vai sair para almoçar, vamos pedir uma pizza, vamos tomar uma Coca-Cola para dar uma acordada, e aí a gente vai voltar. E aí, assim, acho que Deus entrou na sala, sabe aquela coisa assim? A pizza, a Coca-Cola, mais uma luz divina. E aí, olha, parecia assim, que tinha mudado realmente. E aí também, eu comecei a conversar exatamente isso, gente. Isso é dificuldade inicial, isso é normal que a gente tenha essa dificuldade, né? Então, eu tive, você teve, eu ainda tenho um monte de coisas, você tem um monte de coisas, e a gente, se a gente quer, a gente corre atrás. Pois é. Então, assim, essa atitude de não desistir, de ouvir o outro, são coisas, primeiro, assim, que eu acho super importante, que eu sei que você tem isso. Por isso que eu falei assim, eu quero que você conte sua história. Ao invés de pedir para você fazer uma unha, né? Bom, em outra a gente pode fazer uma unha. O dia que você quiser, eu faço uma unha. Tá bom, tá bom. Então, assim, mas a história é muito legal. Bom, aí você estava lá, continuou persistindo. Vai lá, continua essa história. Continuei persistindo, e eu não sabia de onde que vinha o erro. Porque eu não tinha uma base nenhuma, né? Então, o que acontece? Qual que é o mal do ser humano? A gente é próprio nosso, a gente nunca traz para si o erro. A gente, de primeiro momento, a gente coloca a culpa do erro no outro. Sempre o erro vai ser do outro. Então, a cliente chegava com uma unha quebrada, ela falava assim, não sei o que eu fiz. Falei assim, mas será que você não bateu, você não mexeu com acetona, você não isso, não aquilo? Sabe, a culpa sempre era da cliente, não era minha, porque o meu produto era ruim, porque a minha preparação era ruim. Apesar que também eu não sabia até que ponto a culpa era minha. Claro. Depois que eu fui descobrir. Aí passou-se, eu acho que uns 6 meses, eu tava me sentindo muito incomodada. A ponto de falar assim, ou eu vou achar uma forma de corrigir isso, ou eu vou parar, porque eu não posso ficar vendendo um serviço que as pessoas estão voltando. Não é legal para mim e não é legal para a pessoa, não é justo para a pessoa porque ela pagou pelo trabalho, né? E eu lembro, quem me conhece sabe que eu oro muito, né? Então eu lembro que eu comecei a dialogar mesmo com Deus, falar, Senhor, eu não aceito isso, eu preciso melhorar, me mostra uma forma, prepara alguém, sabe? E eu tava começando a ir numa igreja. E tinha uma menina do salão que trabalhava comigo, né? E foi ela que me chamou. E ela, vendo eu com esse problema, eu comentando com ela que eu tava orando e tal, ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, a minha irmã, ela trabalha com acrílico, e ela já trabalha com acrílico já faz algum tempo. Eu vou ver se ela pega você e olha o que você tá fazendo para te dar alguns toques. Que bacana. Eu falei, Diva, será que você consegue isso? Ela falou assim, não, eu consigo, vou conversar com ela. E a Diva conversou com ela, falou assim, não, então vamos marcar uma segunda, você leva uma modelo,
e eu vejo você fazer, e aonde tiver os seus erros, eu vou te corrigindo. Falei, ok, fechou. Perfeito. Aí eu peguei minha mãe, minha modelo, achando que tudo que eu tava fazendo tava certo, né? Peguei minha mãe, minha modelo. Aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de tirar a carta, fazia 1 ano e meio. E eu morria de medo de andar de carro. E eu falei assim, e agora? Como que eu vou? Aí, pra ir pra casa da menina de ônibus, era muito longe. Então eu falei assim, eu vou ter que enfrentar o medo, porque aí eu tinha que pegar a rodovia pra ir. E o coração acelerado. Mas eu queria mais aprender do que eu tinha medo de dirigir. Então, montei no carro, orei e falei assim, mãe, vamos. E venci. Foi o primeiro momento, um dos primeiros momentos que eu enfrentei o medo mesmo, porque medo tem hora que ele te paralisa, né? Sim, com certeza. Então, foi um dos primeiros momentos que eu enfrentei o medo e falei assim, não vou deixar o medo me barrar. Então, aí fui para casa dessa moça. Inclusive, eu vou fazer uma live hoje aqui no meu Instagram falando sobre isso, sobre medo. Né? Legal. Então, depois as meninas quiserem entrar, eu acho que vai ser 9 horas a live. Aí, o que eu fiz? Fui lá na casa dessa conhecida, aí comecei a fazer unha. Na hora que ela viu que eu comecei, ela falou assim, não, pode parar. Tudo que você tá fazendo tá errado. Então, vamos começar do zero. Já que você tá fazendo tudo errado, esquece tudo que você aprendeu e vamos começar do zero. Aquilo eu fiquei tão triste, porque eu tinha pago o que eu não tinha pelo aquele curso. Mas eu falei assim, não, ok, vamos começar do zero. Claro. Peguei a minha mãe e aí ela pegou. Ela fazia um dedo, eu fazia outro. Ela fazia um dedo, eu fazia outro. Ela fez 3 dedos e eu fiz 3. Sobrou mais 4. Os outros 4 eu fiz sozinha, com ela me acompanhando. E aí ela deu acabamento em 2 dedos e o resto do acabamento eu fui fazendo e ela foi me direcionando. Aí eu aprendi, de verdade. Legal, que bacana. Aí foi você começou com acrílico, né? Você começou com acrílico, né? Foi com acrílico. Aí eu aprendi, aí eu voltei pro salão. Ai, que sossego, Conceição do céu. Pensa no alívio de voltar a cliente assim, ó. Você olhar e falar assim, ai, não caiu nenhuma. Isso é uma delícia. Chegava a dar aquela respirada assim. Nossa, você não sabe, tanto que eu falei pra ela ainda. E sabe quanto que ela me cobrou? Eu acho que ela me cobrou, tipo, como se fosse hoje R$30. Nossa! Quase nada. Nada. Quase nada, porque a moça que trabalhava comigo, ela já tinha contado a minha história pra ela. Então, não sei se ela ficou com dó de mim. Não sei. Sei que ela não cobrou quase nada. Me direcionou dos produtos, que era a mesma moça que trazia de fora, tá? Da primeira que tinha me dado o curso. Então, me passou o contato dos produtos, eu comprei os produtos certos, passei a trabalhar corretamente e as unhas começaram a ficar boas. Que bacana. Então, aí o que acontece? Quando eu comecei a dar o curso avançado da Cútil, que foi quando eu tive a certificação para dar o avançado, essa pessoa, que é minha amiga até hoje, ela entrou em contato com o meu marido, é muito amigo do marido dela, e falou assim, um dia eu quero ir lá fazer um curso avançado com a Tati e tal, porque ela ficou na técnica que ela fazia e depois começou o gel básico. E ela nunca foi adiante. Aí eu falei assim, Kleber, assim que ela fizer a inscrição, eu não pude pagar ela naquela época, mas essa vez eu vou dar o curso para ela. Claro. Na hora que ela entrar na turma, eu vou falar para ela, ó, amiga, esse curso é para você, porque você mudou a minha vida ali. E eu acho que, assim, a gratidão das pessoas... Chegou até a arrepiar. Eu acho que gratidão é o princípio de tudo. É um dos princípios que as pessoas nunca podem esquecer. Então, você nunca pode deixar para trás quem te ajudou. Você pode crescer, sim. Mas você nunca pode crescer pegando quem te ajudou e jogando na cabeça do outro, sem reconhecer. Exatamente isso. Então, eu ainda, assim, não dei o curso para ela ainda, mas
Tá, já tá combinado com o Kleber. Assim que ela falar assim, não, vou fazer o curso, eu vou dar o curso para ela. Que Eu bacana. creio que, nossa, vai ser um momento tão feliz para mim que não tem explicação. Porque se ela não É. tivesse me pego ali, eu não ia ter dinheiro para fazer outro curso. Eu ia ter desistido porque eu não tinha como fazer e não sabia o que estava dando de errado. Podia ser que lá na Aham. frente eu voltasse a tentar de novo? Podia ser. Porque eu acredito que Deus tem um propósito para cada um. De Sem alguma forma dúvida. você vai entrar no propósito que Deus tem para você. É verdade. E para eu chegar até aqui, Deus tinha que ter me pegado lá atrás. Então, se ele não usasse ela, ele ia usar outra pessoa. Mas graças a Deus ele usou ela. Então, se eu puder retribuir, eu vou ficar muito feliz por isso. Bom, aí você ficou bem. Você falou assim, agora eu já sei fazer unha bem e continuava nesse salão aí bonitão, num lugar bom. Então, aí, tá. Eu fui, aí entra lembra aquela história do seminário, quando eu recebi o troféu? Lembro. Que eu contei? Aham, Aí entrou lembro. aquela história. Porque eu fazia acrílico e eu cheguei na feira. Eu não lembro que ano que era, mas foi um ano que a Star Nails estava na feira. E eu lembro que a Ana Paula estava fazendo uma unha, porque a Ana Paula ainda usava o cabelo cacheado. Ela usou o cabelo cacheado, não Aham, foi? Ela usava, usava o cabelo usava. cacheado, comprido. E eu lembro que eu cheguei lá, eu não conhecia gel aí. Aham. Então, para quem trabalhava com acrílico, olhar aquele fio de gel sendo É lindo, né? É encapsulado, lindo. nossa, era algo mágico para mim. Era uma coisa assim, falei, meu Deus do céu, eu quero fazer esse negócio. Sabe quando parece que você chegou no parque de diversão? Era esse Uhum. sentimento que eu tinha. Então, quando eu cheguei lá e eu olhei, e assim, eu já tinha aquele sentimento das unhas darem errado, eu já tinha aquele sentimento de perfeccionismo. Então, Aham. quando você vem do interior e você acha que a sua unha tá ficando boa aqui, na hora que você chega numa feira, que você vê É aquelas verdade. unhas diferentes, É, você olha, é, você tem um impacto muito grande. Então eu é, comecei a olhar aquilo e falei, gente, eu não sei fazer nada. Eu não é. sei nada. Olha a coisa, olha o que elas estão fazendo, Não. E né? olha o que existe, né? E olha o que existe, Exatamente, né? É. exatamente. É um mundo que se abriu assim no meu olho. Eu falei, meu Deus, e agora? Então aí foi aquele momento que eu olhei aquela mesa, que eu olhei ela fazendo e em pensamento, é aquela coisa, em pensamento, eu falei para Deus, porque eu não tive coragem de botar para fora. Porque eu não Aham. acreditava que eu ia chegar a fazer aquilo. Então eu não tive coragem de botar para fora e falei assim, Senhor, um dia eu quero estar numa mesa dessa, fazendo uma unha dessa. Mas eu não pensava em ser educadora, eu nem sabia que tinha educação, nem sabia de nada disso. Eu entrei muito assim, ó. Nossa, meu Deus. Eu entrei muito Mas é assim porque nesse também mundo. antigamente, eu não sei quantos anos tem isso, Tati. Não Ah, não tinha lembro essa agora. coisa, antigamente, há uns anos atrás, né? E eu sou, Uhum. né, de muitos anos, não tinha essa coisa. Eu me lembro que a gente, assim, a gente dava curso, mas não era o padrão dar curso. A gente, assim, Sim. eu comecei, assim, a ensinar a fazer a preparação e tal, mas era uma coisa que as pessoas olhavam assim e falavam assim, ai gente, que isso? Sabe aquela coisa? Isso não precisa, isso é sem importância. Era isso que acontecia antigamente, né? Não Então, tinha, quer não dizer, tinha, não se falava muito de estrutura, não se falava de não, o curvatura, Instituto também não não se existia. falava Não é, existia. que Não parecia existia. fina, natural, né? A Não se gente falava fazia de com o que curvatura, tinha. Não tinha nada, não se não tinha falava de nada. ponto de tensão, não se falava de ponto Não, zero. Hoje a gente passa nada, tanta nada. informação que não tem como a aluna não aprender, É. né? Hoje, Porque a na gente entrega verdade, tudo. isso. Não, e na verdade foi desenvolvido um conteúdo, né? E cada vez mais Sim, para se aperfeiçoar, para a coisa ficar melhor, para ficar cada vez mais natural, mais durável, né? Os produtos estão ficando cada vez melhores. E o estudo realmente está ficando cada vez melhor, né? Então, a sim. gente mede, sabe aquela coisa? Mede espessura. Você pode usar para medir, para entender como é que se coloca a molde. Tem tanta medição que você pode fazer que facilita, né? Mas não existia nada disso realmente. Não, e na minha época, quando eu comecei lá no acrílico lá atrás, não tinha, não fazia molde, eu fazia tip. Ah, tá.
Entendi. Então, Quando eu até comecei, também ir, só fazia tipo. até eu ir nessa feira, eu também fazia só tipo, eu nunca tinha visto molde. Eu fui Uhum. ver molde nessa feira. E aí, quando eu cheguei, voltei da feira, eu falei assim, vou fazer molde. Aí eu fazia tipo e molde. Só que eu ainda não tinha feito um curso. Eu comprei o produto, olhei ela fazer e fui fazer. Já sabia preparação, já sabia, mas Sim. só que entre gel e acrílico tem muita diferença. Muita diferença. E Aí, entre tipo e molde tem outra grande diferença. Sim, né? sim. Aí, o que eu fiz? Fui testar o molde. E aí, filha, você colocava a mão na cabine e o negócio fritava. O que eu fiz? Voltei fora. Não, a cliente fazia desse jeito. Eu falava, você tá louca? Desse jeito, até você sentir na sua mão o que é, né? Porque primeiro a gente frita a mão dos outros, né? Depois a gente vai descobrir o que é. Hoje em dia não, hoje em dia já é auto-aplicação, então a pessoa já conhece o produto, já conhece o sentimento, já sabe como que é. Claro. Mas peguei, trouxe os produtos e comecei a fazer. E aí, o que acontece? Na época, eu conheci a fibra tramada. Uhum. E eu a apaixonei na fibra tramada. E a fibra tramada junto com a tip dava uma diferença. Uma resistência danada. Exatamente, uma resistência, uma diferença muito grande no alongamento. Então, o que aconteceu? E eu sempre, nunca gostei daquela unha aberta na ponta. Então, eu sempre quis ela mais assim, fechadinha. Alguém até comentou, que era isso mesmo. Muita gente fazia aquela unha horrível, meu Deus, e pensava, não existia pensar unha de gel antigamente. Então, eu sempre fazia ela mais fechadinha, um pouquinho mais para bailarina, que eu não sabia que era bailarina, para ela ficar mais natural. E as pessoas começaram a me conhecer por essa visão de não ver a unha aberta. É a visão estética, né? É a visão estética, né? Ser uma unha que não quebrava à toa, porque eu comecei a usar a fibra junto, né? Então, com o passar do tempo, eu passei a ser conhecida dentro da minha cidade. Isso você ainda estava naquele salão? Estava naquele salão ainda. E quando é que você pensou em ter o seu espaço? Então, na realidade, é o que eu falo. Não foi um projeto meu. Pode muitas pessoas não acreditar em fé, mas eu acredito muito. A minha vida inteira foi pautada em sentido disso. Então, para mim, o que aconteceu na realidade, de verdade, foi um dia que eu estava na igreja, eu estava incomodada, porque algumas situações vinham acontecendo no salão, e um pastor chegou e conversou comigo. Me deu uma palavra, falou, você vai ter o seu salão, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Falei, ok. Recebi, falei assim, não sei de onde eu vou tirar dinheiro, mas eu vou, né? E depois dessa palavra, se passou um ano. E eu querendo, eu não tinha dinheiro. Até que um dia meu pai recebeu um dinheiro que ele tinha para receber e falou assim, filha, tá aqui. Vai, monta o seu salão, monta o seu espaço. O dia que você puder, o dia que não precisa ser agora, não precisa, o dia que você tiver, que você puder, você me devolve. Se acontecer de dar errado e você não ter, também não se preocupa. Esse dinheiro eu tô entregando para você. Se você não conseguir, não tem problema. Que bacana. Então, quando o meu pai fez isso, eu falei assim, meu Deus, agora vai ter que ser, né? Então, casou assim, o dinheiro apareceu, a gente encontrou um lugar legal. Que não é esse aí. Não é esse aí. É nessa mesma rua, só que fica no meio do quarteirão, que era uma salinha, né? Sabe loja de galeria? Era uma salinha daquela ali, que dava para ter 2 mesas de aplicação. Então, nós éramos 2 de aplicação e 2, não lembro se era 2 ou 3 manicures tradicionais. Então, eu comecei dessa forma. Então, continuei fazendo alongamento, ensinei uma outra menina, que ela também trabalhou comigo 5 anos. Bacana. Ensinei ela e nós 2 começamos a fazer alongamento. E ali eu fiquei 2 anos. Só que nesse período de 2 anos,
a sala começou a ficar pequena. Uhum, E aí eu e o legal. Kleber já começamos a procurar um lugar. Aí tinha esse espaço que é onde eu tô hoje. Só que o aluguel, assim, era muito fora da nossa realidade, né? Então nós ficamos 6 meses namorando esse prédio. E até que um dia o Kleber foi lá, fez uma proposta, não deu certo. Aí passou mais uns 2 meses e o prédio fechado. Não estava Passou mais alugado. uns 2 meses, não. Ele foi lá de novo, aí começou-se a conversar e a gente acabou alugando esse espaço. E eu sempre, depois que eu aprendi a me organizar financeiramente, eu nunca fui gastona. Uhum. Então eu sempre guardei dinheiro. Isso é importante. Porque eu sei que empresa, não é que você montou uma empresa e tudo que entrou é teu dinheiro. Não é teu dinheiro, é o dinheiro da tua empresa. Ao contrário, ao contrário. Né? Quando você tem empresa, é que você tem que tomar. Aí que você tem que guardar mais ainda, porque acontecem eventualidades, tem impostos, esse sempre foi meu medo. Então aí o que nós fizemos? Nós pegamos todo o dinheiro que eu tinha e a gente reformou o prédio de cima a baixo. Porque o prédio tinha um pé direito bem alto, a gente teve que forrar, colocar iluminação. Eu sei que eu gastei tudo que eu tinha, Conceição. Uhum. E aí... Nessa aí, fazendo a... Ô, Tati, eu preciso que você mostre aí, porque daqui a pouco vai acabar o tempo, a gente está doido para ver. Mostrar. E aí, esse espaço, você vai mostrando e vai falando. Esse espaço, você está há quanto tempo aí? Aqui, deixa eu ver, faz uns 4 anos. Gente, olha esse espaço. Peraí, isso, gente, a Tati, essa ela daqui é a distribuidora. Entrada, né? É que o salão tá fechado agora, porque não pode abrir. Mas aqui, ó, a nossa espera. Ali eu deixo os meus certificados. Olha, né? A parede... Olha só, gente, não é por pouco não, hein? Olha aí, aqui, essa recepção é a minha casinha de boneca, né? Porque eu amo essas luzes. Linda, linda. Aí, aqui ficam... Olha aquela parede de esmaltes. Olha isso, gente. Que espetáculo. Aí aqui são as mesas, ó, de aplicação. Quantas mesas, Tati? 1, 2, 3, são 4... 8. 4 de um lado e 4 do outro. 4 de lado. Aí aqui, para atendimento de manicure, a gente tem mais 6 cadeiras de atendimento. Certo. E aqui tem uma porta que sobe, que lá em cima fica a parte da distribuição, do escritório. Porque a Tati, gente, o esposo da Tati, ele distribui o produto, tá? Então, assim, da Cútil. A Tati é educadora da Cútil e o marido dela, ele é distribuidor da Cútil. Isso, quer dizer, foi um caminho, né? Até você chegar depois à Cútil também, né, Tati? Foi um caminho também. Quer dizer, isso foi depois que você foi para esse espaço ou foi antes de você ir para esse espaço? Foi depois que eu vim para esse espaço. Quando eu vim para esse espaço, não era desse jeito, e a gente foi reformando com o tempo. Ele era todo desse tamanho, mas não tinha esse formato que ele tem agora. Esse formato ele tem agora por causa da franquia, que a gente padronizou. Isso. E a franquia veio quanto tempo depois disso? Dessa mudança para aí? Na realidade, a franquia já era um projeto desde o primeiro salão. Tá. Desde lá do primeiro. Só que franquia, para você colocar para girar, é muita burocracia, porque você tem que estar com tudo redondinho. Exatamente. Né? Então, nesse período, eu fui trabalhando, fui crescendo, fui ganhando experiência, enquanto as coisas iam, eu ia trabalhando com os papéis da franquia. Então, aí eu vim para cá, mudei para cá. Quando eu mudei para cá, eu já pensei nesse escritório, porque o Kleber queria ter a Laura. Então, eu queria um espaço para ela ficar aqui e não ficasse no meio das clientes. Claro. A Laura é a filha dela, pequenininha, gente. A Laura tem 3 anos. Aí, o que eu fiz? Aí, trabalhando, eu engravidei da Laura, trabalhei até 34 semanas, foi quando ela nasceu. E voltei a trabalhar com 20 dias, eu voltei a trabalhar e ela subiu para o escritório, eu só subia para dar mamar e o Kleber cuidava dela. Foi uns 40 dias assim. Mas vencemos isso também, né? Aí quando a Laura tinha, eu acho que ela era novinha,
foi quando eu entrei em contato com a Ana e conversei com ela e falei, ó, Ana, na realidade, eu já tinha muito pedido de curso. Só que, pelo que eu passei lá atrás, da pessoa não ter produto, eu nunca quis dar curso. Claro. Porque eu tinha produto para mim. Mas eu não tinha quem vendesse, quem distribuísse, não tinha a mínima ideia disso. Então, eu me deu, sabe, um dia na cabeça, falei, eu vou ligar lá onde eu compro o produto, que eu comprava lá com a Jaque, vou ligar lá onde eu compro o produto, vou ver se eles não me têm esse produto para eu, só para dar curso, para vender para as meninas, né? E falei, aí me passaram para Ana, né? E eu já conhecia a Ana de lá de trás, porque ela tinha me trazido produto, e eu tinha pego com ela na feira, e tinha conhecido ela aquele dia que eu conheci o alongamento de gel, e ela tinha conversado muito comigo, sabe? Então eu já tinha conversado com ela. Aí eu relembrei ela de tudo. Ela falou assim, na sua região não tem distribuidor. Por que você não... E eu nem pensava em ser educadora, coach, eu nem sabia direito o que era isso. Eu só sabia nem que existia isso. Não, eu só queria dar curso para as meninas daqui da minha região. Aí ela falou assim, não, vem pra cá, você faz o treinamento de educadora e você faz a distribuição na sua região. Ô, aí Tati, eu parei. A gente, a gente vai ter que adiantar, porque eu não quero que parte sempre, porque eu quero que você diga assim, gente, eu vou resumir, né? Porque eu e a Tati somos assim, a gente vai falando, a gente como viaja junto, a gente já viajou, ficou horas falando, né? Então, assim, eu queria, assim, que as pessoas entendessem, assim, por isso que eu fiz questão que você falasse da sua origem, que foi uma origem humilde, que é bacana a gente ver isso, que as pessoas olham você nesse lugar lindo, uma mulher linda, toda bem cuidada, né? A pessoa pensa assim, é fácil, né? Quer dizer, então você contou agora essa história, assim, de perseverança, né? De ouvir o outro, que eu acho que é uma das características principais, é a gente saber ouvir, que aquilo não é uma crítica para a gente parar, não, é uma crítica porque alguém está te dando um conselho, não chega nem a ser uma crítica, às vezes é um conselho, né? Sim. Fala assim, dá assim uma mensagem rápida, porque o tempo vai acabar. O que você diria para as pessoas que estão começando agora, assim, rápido? Um minutinho, para as pessoas entenderem que elas podem e devem acreditar que essa vida de manicure é uma vida rentável, uma vida bem, né, bem bacana. Na realidade, a vida de manicure, ela mudou a minha visão, mudou a minha vida. Então, assim, eu nunca imaginei sair da onde eu comecei lá fazendo unha, porque eu não tinha como ter as minhas coisas, e hoje em dia chegar onde eu cheguei. Então, foi uma profissão que, assim, antigamente era muito desvalorizada. Mas hoje em dia, a manicure, ela chegou como profissão que dá dinheiro, profissão rentável, né? E que vale muito a pena você investir. Tem profissionais que se formam, fazem faculdade, se formam, e não tem mercado de trabalho para trabalhar. Agora, você já viu manicure ficar sem trabalho? Não fica. Não fica, nem na pandemia elas ficaram sem trabalho. Podem ter ficado sem o salão. Porém, elas ainda continuaram atendendo a domicílio, elas ainda continuaram as clientes com um pouco de receio, com certa restrição, mas elas estavam atendendo. Entendeu? Então, vale muito a pena investir. Tem que investir, tem que acreditar em você. Nunca deixe o outro barrar os seus sonhos. Porque por muitas vezes eu estava no salão onde eu trabalhava, que eu trabalhei 5 anos, eu falava assim, um dia eu vou fazer só alongamento. E eu lembro que na hora que eu falei isso, no fundo, todo mundo riu de mim. Todo mundo riu de mim. Mas era um projeto que eu tinha só na minha cabeça. Aquele dia eu botei pra fora. Só que, o que aconteceu? Eu poderia ter dado uma de dodóizinho, a vítima. Ninguém acredita em mim, ninguém... E desacreditar de mim mesma. O que eu fiz? Eu reverti aquela energia. Falei, então tá bom. Guardei pra mim, perdoei as pessoas, porque não era uma coisa assim, vai acabar. Mas eu usei isso pra crescer. Então, cresçam. Cresçam, gente. Acreditem. Acreditem em você.
Tati, muito obrigada. Nem vou poder te agradecer o tanto, né? Porque tá acabando, Eu gente. que Olha essa história e agradeço de estar revejam. aqui. Eu que agradeço de estar aqui. Agradeço a todas vocês que ficaram com a gente até agora, tá? E um beijo no coração.